Da escolha de vocês no ano passado, um tema bastante interessante que vai trazer para muitos de nós esclarecimento, né, que é a diferenciação entre a doutrina espírita e as principais doutrinas espiritualistas, dando ênfase aqui no caso ao candomblé, a umbanda e a quimbanda. Vou explicar para vocês um pouquinho mais, para que haja entendimento, para que vocês possam compreender um pouco melhor como essas doutrinas, elas, a serviço de Jesus, elas estão auxiliando as pessoas em todos os lugares. Então, inicialmente, no primeiro momento, nós vamos pensar no materialismo, né? Antes da gente pensar no espiritualismo em si, nós vamos pensar no materialismo. Todo materialista, ele vai negar a existência de Deus. E da mesma forma, ele vai negar a existência de uma alma. Então, nesse sentido, o corpo, a partir do momento que ele encerra, né, na terra pela morte, na vertente materialista, acabou. Nós estamos aqui enquanto seres vivos, sendo ordenados por essa máquina maravilhosa chamada corpo humano, mas sem a regência de um mestre maior. Então, da mesma forma, não só o nosso corpo, mas a criação do mundo, segundo a visão materialista, ela se dá dentro desse contexto via fenômenos naturais, obra do acaso. Então, se não existe Deus, fenômenos naturais combinados ao longo de bilhões de anos foram transformando a nossa terra, a nossa casa, esse planeta que nos acolhe. E todas essas explicações as ciências naturais conseguem explicar, não havendo espaço necessariamente para nada de cunho sobrenatural. Então, por exemplo, se a gente for pensar no nosso corpo, sentimentos, emoções, nossa capacidade de raciocínio, memória, tudo isso nós vamos pensar em impulsos físico-químicos, né, coordenados pelo nosso sistema nervoso central, ou pelo sangue, ou funcionamento dos nossos órgãos. Nada de cunho extrasensorial, nada sobrenatural. E deriva disso o quê? Duas correntes materialistas principais, que são os ateus e os agnósticos. Então, os ateus, eles literalmente, eles não vão aceitar nada que tenha um cunho, vamos dizer, divino. E os agnósticos, como que eles entendem isso? Eles desconhecem ou eles não conseguem provar a existência de Deus. Então, nesse sentido, essas duas correntes, elas operam como duas frentes fortes materialistas. Agora, todas as religiões que concebem a presença, a existência de um Deus orquestrando o universo e a sobrevivência do corpo, né, sobrevivência da alma à morte do corpo, nós estamos pensando em doutrinas espiritualistas. Então, nesse caso, grosso modo, se a gente for pensar, judaísmo, catolicismo, protestantismo, espiritismo, quimbanda, umbanda, candomblé, espiritismo, são doutrinas espiritualistas. Por quê? Precedem de uma existência divina, né? Nós somos criados por um Deus e o nosso corpo, ao morrer, libera o nosso espírito. Que dentro da doutrina espírita, por exemplo, se o nosso espírito está encarcerado no corpo, nós vamos chamá-lo de alma, e a partir do momento que a gente desencarna, ele volta a ser espírito. E de onde se baseiam essas doutrinas espiritualistas, né? Elas se inspiraram na filosofia grega. Então vamos correndo aí na história. Nos daimons socráticos, né? A época de Sócrates,
que seres divinos que eram como vozes interiores quando o homem em suas jornadas. A metafísica platônica, aí já chegamos na época de Platão, a mensagem evangélica de Jesus, o desenvolvimento do cristianismo propriamente dito, a herança dos celtas, que veio nos dizer que a imortalidade da alma era uma realidade. As falas, né, o que a história nos fala sobre Giordano Bruno, que ele era um adepto, né, da doutrina católica, ele começou a entrar em conflito com os dogmas católicos, se aproximou de doutrinas protestantes, no caso do calvinismo, mas também entrou em conflito com as doutrinas calvinistas protestantes, e daí derivou, né, para ele uma nova forma de pensar essas questões espirituais. E por que não dizer também, já no século XIX, o advento da doutrina espírita. Até a ciência mesmo hoje em dia, né, nós estamos começando a ver um descortinar dessas questões sobrenaturais, em que a ciência mesmo pode reconhecer o fato de que algo sobrenatural opera no nosso corpo físico sem que a ciência tenha um arcabouço teórico para explicá-lo. É o que, por exemplo, tem acontecido com as cirurgias espirituais. É o que não muito longe, vamos pensar aqui em Belo Horizonte, um tratamento, né, que tornou-se um livro, um tratamento no centro oncológico ligado à Meng, que trata pacientes com câncer nas terapias convencionais do tratamento oncológico, mas associado a isso, empregam a fluidoterapia, os passes, explicações espirituais, todos esses medicamentos e a terapêutica espiritual fazem parte desses tratamentos e de uma forma muito bonita trazem conforto e consolo para aqueles que estão atravessando esse difícil momento na vida deles. Então a ciência, de uma certa forma, já reconhece como, né, essas práticas braços curativos, possibilidades de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele começa a explicar o que é o Espiritismo, ele vai nos dizer o quê? Para coisas novas, novos vocábulos, novas palavras. E aí ele vem nos explicar por que ele chama essa doutrina de doutrina espírita, espiritismo, fazendo uma diferenciação com as doutrinas espiritualistas propriamente ditas. Nem toda doutrina espiritualista ela vai ser espiritista ou espírita, né? Porque Kardec, ao organizar todo aquele corpo de informações, ao ter contato com os espíritos superiores e categorizar aquelas perguntas e respostas em 5 livros que são o Pentateuco Espírita, ele traz essa possibilidade de nós vermos de uma outra maneira as questões espirituais pelas quais nós indagamos. Inicialmente essa doutrina apoiou-se na filosofia, não foi de cara a questão religiosa, né, que chamou a atenção do Kardec. Mas aos poucos, com a existência de Deus, com os preceitos aqui, que mais adiante eu vou falar mais demoradamente com vocês, ele cunhou o termo doutrina espírita, espiritismo. Seus praticantes são espíritas ou espiritistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, espiritismo de mesa branca, kardecismo, não seriam talvez denominações mais apropriadas, até porque não vamos incorrer ao risco de trazer o Kardec como um semideus ou um deus. O que ele se propôs a fazer, naturalmente coordenado, regido pela espiritualidade superior, foi organizar esse material. Mas todo o mérito dessa doutrina de luz
não será diferente de Jesus. Até aqui tudo bem? Vocês estão compreendendo? Está tranquilo o entendimento? Então vamos lá. Vamos começar a falar das doutrinas, né? Dessas que foram sugeridas pelo tema: Candomblé, Umbanda e Quimbanda, e a doutrina espírita. Vamos fazer uma ordem mais cronológica. Então surge primeiro o Candomblé. Candomblé no Brasil, né? Nós vamos situar no Brasil, é a religião mais antiga, uma religião afro, né? Ela veio de africanos que vieram para o Brasil e eles trouxeram, né, toda a prática religiosa deles misturada ao que já estava acontecendo aqui com os primeiros, né, habitantes do nosso país, mas inicialmente entrou-se em confronto com a doutrina católica, que era uma doutrina operante, muito forte no mundo ainda, e os jesuítas começaram a trazer problemas. Então houve, dentro da situação original da criação da religião, algumas adaptações que facilitaram o ingresso dela no nosso país. Então, além delas acreditar, né, dessa doutrina acreditar em um Deus, existem divindades, ela aproximou os orixás, que eles chamam, que são entidades consideradas por eles divinas, similares ou idênticas a santos da doutrina católica. Então isso facilitou, né, o ingresso dessa religião no país e de formas a serem praticadas. Então vamos lá. O Candomblé, sendo uma religião africana, ela vai permitir incorporação de orixás, de divindades, mas não em termos de consulta, como nós vemos em outros segmentos religiosos. Essas divindades, elas não falam, elas se expressam, por exemplo, através de jogar os búzios. É a partir dali que as entidades comunicam e os pais de santo ou mães de santo, elas comunicam o que o jogo de búzios está querendo dizer. E é uma doutrina que, na maior parte das vezes, ela vai trabalhar para o bem. Mesmo havendo sacrifícios animais, mesmo havendo uma ritualística, eles têm compromisso de auxílio às pessoas. Dentre esses rituais tem, né, a presença dessas divindades que promovem também limpezas energéticas nos locais de culto, que são conhecidos, né, os templos são conhecidos como roças ou como terreiros. Já a Umbanda é uma religião essencialmente brasileira. Um médium chamado Zélio de Moraes, em 1908, recebeu uma entidade, deu passividade a uma entidade chamada Caboclo das Sete Encruzilhadas. E a partir disso, ele criou o primeiro centro de Umbanda, que aconteceu na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. E a partir daí, essa seita, essa doutrina, também começou a operar no nosso país. Obviamente, para não confrontar demais, já que ela é uma religião sincrética, o que nós vamos pensar? Ela pega pedaços de religiões já existentes, então ela se apropriou de algumas coisas do candomblé, ela se apropriou de algumas coisas do catolicismo, o sincretismo religioso. Então isso faz com que ela se torne, dentro, né, das religiões espiritualistas, uma religião muito
frequentada no nosso país. Das espiritualistas que vou tratar aqui, é das mais frequentadas, com exceção da doutrina espírita, né, que é a que mais adeptos tem. Né? O Brasil é o país que mais agrega seguidores, simpatizantes da doutrina espírita. A maior expressividade hoje da Umbanda é no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um grande berço, ele é um grande berço das doutrinas, né, do Candomblé e do Rio Grande do Sul, em geral, e da Umbanda. A Umbanda, ela já não tem uma realização de rituais, por exemplo, como sacrifício animal. A Umbanda não se propõe a isso, mas ela tem uma ritualística, indumentária, né? Os médiuns ali, os que dão passividade, eles fazem uso de algumas roupas, a utilização de velas, utilização de música, o candomblé bem musical também, a Umbanda da mesma forma, né? Tem uma curiosidade, né? As sessões umbandistas, elas sempre se iniciam no comecinho da noite e nunca vão ultrapassar a meia-noite. Elas têm esse período de duração. E o objetivo da Umbanda é atingir evolução, é atingir a perfeição, vamos dizer, uma evolução espiritual através, aí ela já traz também a prática da caridade, que ela abraça isso muito da doutrina espírita, o auxílio aos necessitados, e tem uma curiosidade, né, que vem aí a questão que aproxima, além dos orixás serem semelhantes aos santos da doutrina católica, ela tem uma gradação com 3 esferas de purificação astral, vamos dizer. Então, o astral superior, eles categorizam como se fosse a Santíssima Trindade da doutrina católica. Então, Obalatá seria o Deus Supremo, Oxalá seria Jesus Cristo e Ifá o Espírito Santo. Essas entidades, elas não são incorporadas no centro, elas fazem parte, elas abençoam o trabalho, mas eles não são incorporados ali. Se a gente for pensar num campo intermediário astral, no médio astral, vamos ser os orixás, que seriam os santos da Igreja Católica. Então, para o nosso conhecimento, por exemplo, Oxalá, Jesus, Ogum seria São Jorge, Oxóssi, São Sebastião, Xangô seria São Pedro, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, essas entidades, sim, elas configuram, elas permeiam as reuniões dentro do centro. E o baixo astral, que são as entidades que mais estarão presentes, são os pretos velhos e os caboclos, que, como nós já sabemos aqui, né, entidades beneficentes, entidades que têm um compromisso real com a caridade, de transformação, né, por pertencer às matas ainda, estarem, né, pela capacidade plástica do perispírito, ainda naquela condição, porque eles assim o querem, estão a serviço da humanidade, trabalhando para eles. Embora, em alguns momentos dessa expressão religiosa, eles ainda se utilizam de coisas muito materiais. São cultos, vamos dizer assim, regados a bebida alcoólica, cigarro, comida, que são formas, né, de oferecer isso aos orixás. Sejam esses orixás, vamos dizer, mais medianos, sejam os orixás, os pais de santo, enfim, aos preto velhos, né, e aos caboclos. E aí,
nós vamos falar um pouquinho da doutrina espírita, que é o outro segmento espiritualista, que por sua vez, ela vai ter algumas diferenciações, mesmo que nós já entendamos que nós sim consideramos a existência de um Deus, é o primeiro ponto básico lá, gente, a existência de Deus. A imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos e essa questão evolutiva que nós vamos crescendo, nos melhorando em várias oportunidades. Já aí um outro ponto, reencarnatórias, de melhoria e evolução espiritual. Mas a doutrina espírita, diferentemente das demais, não prescinde de rituais. Então aqui nós estamos presentes com a roupa que queremos, não temos santos, não temos cruz, não temos altares. Cada casa tem uma certa liberdade para expressar-se como doutrina religiosa, que em muitos desses momentos aqui nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Jesus, sobre a existência de Deus, sobre os processos pelos quais nós estamos passando dentro de um mundo de provas e expiações, por exemplo. As demais religiões, Candomblé, tem rituais abertos, a Umbanda, cultos abertos. A doutrina espírita, por sua vez, ela exibe momentos públicos e privados. Outrora, nós tínhamos reuniões mediúnicas abertas ao público, hoje não mais. Com os novos direcionamentos, com tudo que foi acontecendo, com o entendimento das pessoas ao longo do tempo, essas reuniões ficaram restritas à assistência, na grande maioria das vezes, de entidades sofredoras. E na doutrina espírita nós não vamos ter presença nas reuniões mediúnicas, por exemplo, de incorporação de entidades muito evoluídas. Dificilmente você vai ouvir que Jesus foi incorporado por alguém no centro espírita. Você pode desconfiar. Que Deus manifestou-se. Nós temos mentores, organizadores dos trabalhos, estes sim, espíritos um pouco menos evoluídos naturalmente que Jesus, ou espíritos mais puros, mas eles vêm em menor frequência, a maior parte do tempo, na presença das reuniões mediúnicas, enquanto prestação de serviço, à humanidade, vamos dizer assim, a um público já desencarnado, são espíritos em grande grau de sofrimento. Então essas diferenciações vão trazendo para nós mais entendimento, uma forma mais esclarecida de nós entendermos o porquê das nossas escolhas. A doutrina espírita é uma doutrina que se caracteriza por muito estudo, já que ela foi codificada, por um pedagogo, e os preceitos dela iniciais é o que nós mais escutamos. As nossas práticas dentro do centro espírita prescindem de estudo, diferentemente do Candomblé, diferentemente da Umbanda, que não se ocupam com a questão dos estudos, tanto quanto a doutrina espírita ela enfatiza. Mesmo que já existam relatos de que os umbandistas, uma vez que eles, nessa questão de abraçar pelo sincretismo várias religiões, eles também estão mais atentos à questão de estudarem mais sobre esse mundo invisível, sobre as manifestações dos espíritos, numa forma de educar enquanto espíritos. Doutrina espírita, além da pluralidade, ela vai falar da comunicabilidade dos espíritos e que nós vamos evoluindo sim, a cada oportunidade
reencarnatória que nós temos a cada momento. Deixei por último, né, a Quimbanda, que é a mais novinho dos cultos religiosos. E a Quimbanda, por si só, ela tem as suas particularidades, né? A começar que não tem grandes templos, né? Os trabalhos realizados pela Quimbanda são trabalhos feitos nas matas e são trabalhos feitos em encruzilhadas. Ela data de meados de 1960, bem recente. A criação, ela é um desdobramento da Umbanda, ela rompeu com algumas coisas em relação à Umbanda, principalmente na realização dos trabalhos, né? A maioria das minhas referências bibliográficas de estudo mostraram que o trabalho da Umbanda não é feito para o mal, não é o compromisso da doutrina, já que ela é caritativa, de ela prejudicar. Mas infelizmente a Quimbanda tem o segmento que faz trabalhos para o bem e tem um segmento que faz trabalhos para o mal. Trabalham com o que eles chamam de Exus, que são entidades muito ainda evolutivamente imperfeitas, afastadas da luz divina, vamos dizer assim. E nessas práticas, infelizmente, ainda acontece, né? Rituais que têm o objetivo do prejuízo, têm o objetivo de atrapalhar, ou enfim, de trazer algum malefício para as pessoas. O objetivo da maioria das doutrinas que eu citei aqui, com exceção da Quimbanda, são objetivos a longo prazo. Os objetivos da Quimbanda são objetivos imediatos. A busca é por sanear, melhorar situações agora. Então tem essa diferença, enquanto, por exemplo, né, a doutrina espírita, o próprio candomblé vai buscando a evolução, a Umbanda também, passo a passo, tempo a tempo, já que elas são teorias também reencarnacionistas. A Quimbanda não. A Quimbanda quer o aqui e agora. E aí, né, reforçando a ideia, ela trabalha com as frentes éticas e não éticas dentro do segmento religioso a que se propõe. Deixa eu ver se eu tenho mais informação aqui para dar a vocês. Um ponto extremamente importante, pessoal, que eu gostaria muito de frisar para vocês. Talvez assim seja o ponto mais forte, né, da minha fala, é que eu gostaria sinceramente que nós saíssemos daqui não supervalorizando a doutrina espírita, que dentro, né, do que eu me propus a trazer em termos de informação, é uma doutrina muito bem estruturada, que tem bases muito sólidas, trabalhos muito bonitos, mas não seria como base nós ficarmos criticando ou ficarmos trazendo, né, essa ideia de que essa doutrina é a melhor de todas. Tudo que existe no mundo tem um consentimento divino, tem a permissão divina, e essas religiões todas precisam ser por nós respeitadas. Uma coisa é a nossa escolha íntima, uma coisa é nós nos identificarmos com os preceitos e desta forma nós escolhermos estar numa ou noutra. Outra forma é nós pensarmos que nós somos melhores do que os outros, que isso em nada se assemelharia ao nosso maior representante dentro do Espiritismo, que é Jesus Cristo, que foi manso, que foi humilde,
Ele foi firme, ele não foi neutro, mas ele nunca descaracterizou ninguém, nunca apontou ninguém. Então que essa reflexão não nos faça, em momento algum, né, pensarmos numa questão mais proselitista, numa questão de mais orgulho, vamos dizer assim, de nos sentirmos orgulhosos porque nós estamos professando esta fé, né, o jeito que nós estamos escolhendo, em detrimento das demais. Cada uma tem sua contribuição, cada uma está em seu momento, e isso é muito importante que saiamos daqui bem esclarecidos em relação a isso. O que prepondera é o amor de Jesus, o que prepondera é essa grande oportunidade que nós temos aqui, através, né, das pluralidades das vidas, de nos melhorarmos e sim habitarmos outros mundos, já que existem mais mundos por aí habitados, e da gente, ao longo dessa corrente de amor, ajudar, né, todos os mentores, não só do Brasil e da Terra, a transformar esse lugar, não só num lugar melhor para mim ou para você, mas para todos nós. Que nós possamos sair daqui fortalecidos, agradecidos a Jesus por essa oportunidade de estarmos irmanados, de estarmos juntos aqui nessa oportunidade de melhoria e crescimento. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, a cada família aqui representada, e que Ele esteja sempre com cada um de nós.